Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você no livro do profeta Isaías. Isaías, que é considerado o príncipe dos profetas, e ele encabeça a quarta divisão do Antigo Testamento, o livro profético, chamado Profetas Maiores. Isaías é considerado profeta maior devido à extensão do seu ministério profético. Esse livro, nós estamos vendo agora do capítulo 13 ao 23, sobre as profecias contra as nações ao redor, mostrando que Deus não somente deu profecias a Judá, Jerusalém, Israel, mas também prediz a ruína de muitas nações ao redor das nações de Judá. E agora nós vamos ter a predição e queda da Babilônia. No capítulo 13, já falou dessa predição e queda da Babilônia. Entra no capítulo 13, 14, e aí vem a profecia contra os assírios, contra os filisteus, capítulo 15 e 16 contra Moabe, capítulo 17 contra a Síria, Damasco e Efraim, que é Israel. Depois a Etiópia contra o Egito, e aí nós vimos no capítulo 20, Isaías praticamente profetizando, não é? Nu e descalço, que o povo iria ao cativeiro nu e descalço, ainda com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Agora, novamente, contra a Babilônia. Ele, capítulo 21, diz assim: peso do deserto do mar. Uma coisa interessante também, essas profecias, existe um espaço entre elas. Por exemplo, Isaías 6, quando o ano que morreu o rei Uzias, esse ano corresponde ao ano 740 a.C. Aí, em Isaías 14, 28, no ano em que morreu o rei Acás, corresponde ao ano 715 a.C. Então, note que de 740 a 715 é um espaço de 25 anos que se passou. Depois, quando nós chegamos aqui no capítulo 20, no ano em que veio Tartã, aqui já é o ano 711 a.C. Então, note que é um espaço de 29 anos entre o capítulo 6 e o capítulo 20 de Isaías, e um espaço de 25 anos entre o capítulo 6 e 14, verso 28, e entre o 14, verso 28 e o 20, verso 1, um espaço de 4 anos. Então vem aqui, por isso que há duas profecias da Babilônia, uma foi dada antes de 715, e agora vem essa aqui que já é depois de 711 a.C. E aí vem peso do deserto do mar, como os tufões do vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra horrível. Visão dura se manifestará, o pérfido trata perfeitamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe o elão, sitia o medo, que já faz cessar todo o seu gemido. Então, aqui, ele está falando de forma profética, né, do vento do sul, que vem assolando. Esse vento é a destruição, a visão dura se manifesta, o pérfido trata perfidamente, assim como tratava mal, vai também ser tratado perfidamente, e o destruidor anda destruindo, já está falando destruidor, anda destruindo. Sobe o elão, e sitia o medo, né? O medo é da média, que faz cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade. Angústias se apoderam de mim, como angústias da que dá a luz. Novamente, a mulher que está prestes a dar a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido
que não posso ver. Não é? A tribulação grande aqui, a dor que sentiu, o meu coração está anelante e o horror apavorou-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Parece que o profeta sentia na sua própria profecia o terror que essas nações passariam. E de uma forma poética e até dramática, ele descreve o que vai acontecer. O crepúsculo desejava se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, come e bebe, levantai-vos príncipes e untai o escudo. Eles comiam, bebiam, untavam o seu escudo, porque assim me disse o Senhor, vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. Então foi pôr a sentinela, para ela dizer o que via. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, então via um bando de cavaleiros, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. Então, o sinal seria esse bando de camelos e cavaleiros, que viria tudo junto. E clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia. Clamou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia. Estou em pé continuamente dia e de guarda me ponho noites inteiras. A sentinela vigiava nessa torre e aí dispõe a sentinela, a necessidade aqui de vigiar. A Bíblia também manda nós vigiarmos em Mateus 24, 42, porque não sabemos o dia e nem a hora. Jesus também em Mateus 26, 41, diz vigiai e orai para que não entreis em tentação. E aqui manda que sobre a torre que vigiai. Eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então vinha, parece com um exército, os cavalos aos pares. Então respondeu e disse, caída é a Babilônia, caída é. Lembra Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia, não é? Eis que vê um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse, caída é a Babilônia, caída é, e todas as imagens, esculturas de seus deuses se quebraram contra a terra. Babilônia era chamada a mãe das meretrizes, não é? Lá no Apocalipse, porque ali tinha toda a abominação, toda a idolatria, e mostra que a cultura dos seus deuses se quebraram contra a terra, foram quebrados seus ídolos. A malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus Israel, isso vos anunciei. Então o profeta está anunciando aquilo que ele ouviu do Senhor dos Exércitos. Então nesse capítulo 21, do verso 1 a 10, no verso 9 vai falar claramente que a profecia é contra a Babilônia. Ele começa com o deserto do mar, tufões de ventos do sul, mas toda a profecia é contra a própria Babilônia. Os medos e persas vão vir e destruir a Babilônia, não é, no seu tempo. E é isso que vai acontecer aqui. Malhada minha e trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus Israel, isso vos anunciei. Agora, no verso 11 e 12 desse mesmo capítulo, nós temos outra profecia agora contra Dumá. O texto aqui diz, Dumá é Edom. Diz assim, peso de Dumá. Gritaram-me de Seir. Seir é Edom, não é? O Edom, que é descendente de Esaú, irmão de Jacó. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda que ouve de noite. Guarda o que ouve de noite. Então está pedindo para guardar o que ouve de noite. E disse o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, voltai e vide, não é? Então para guardar o que vinha de noite, mas era de noite pela manhã. Aqui era uma profecia contra Dumá.
nós sabemos que é uma profecia contra, porque diz peso de Dumá. Agora vai para o verso 13, vai falar da Arábia. Peso contra a Arábia. Então, toda vez que menciona peso, quer dizer julgamento. São pesados na balança divina, são achados em faltas e vão ser julgados como a mão que escreveu na Babilônia, né? Mene, tekel, farsim, pesado fosse na balança e achado fosse em falta. O Senhor contou o teu reino e entregou. E naquela mesma noite o Senhor contou. Então, o peso de Dumá quer dizer, a profecia contra. Verso 13 do capítulo 21. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite. O viadantes de Damnitas saiu com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Temá encontraram os que fugiam com seu pão. Então eles fugiam com o pão, saíram sedentos, porque fogem diante das espadas. Aqui as espadas do inimigo viria contra eles. Iriam fugir diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra. Então, note que o profeta está profetizando diversas nações que vão enfrentar guerras, vão enfrentar uma nação a outra, porque assim me diz o Senhor, dentro de um ano, tal como os anos dos assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. Das tendas de Quedar, da Arábia, toda aquela glória iria desaparecer. E os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim diz o Senhor, Deus Israel. Então os valentes de Quedar da Arábia iriam cair. Vamos para agora o capítulo 22. Essa profecia é um quadro profético do cerco de Jerusalém. Jerusalém será cercada, não é? Peso do vale da visão. O vale da visão. O profeta teve aqui, que aparece o vale da visão. Existe o vale da sombra da morte, aqui é o vale da visão. Que tens agora para que assim totalmente subisses aos telhados? Subir aos telhados para de longe avistar o que estava acontecendo. Aí diz aqui no verso 2, cidade cheia de aclamações. Aqui, alguns dizem que talvez era o cerco que ocorreu em 701 a.C. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria, A cidade estava alvoroçada, cheia de aclamações, turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros, todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Aqui está falando de um cerco, os príncipes presos, amarrados, levados para longe, certamente para o cativeiro. Alguns dizem que Isaías está profetizando esse cativeiro que vai acontecer em 586 a.C. Portanto, digo, desviai de minha vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. A destruição da filha do meu povo é a destruição de Jerusalém, a destruição da tribo de Judá, não é? Pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é esse da parte do Senhor Jeová dos Exércitos. Eles iam ficar confusos, iam se sentir envergonhados pela sua destruição, mas tudo isso vinha do Senhor Jeová dos Exércitos. No vale da visão, um derribar de muros, tá vendo? Está mencionando a queda dos muros que aconteceu em 586
pela invasão da Babilônia, e um clamor até as montanhas, porque Elão tomou Alvaja com os carros de homens e cavaleiros, e Kir descobre os escudos. Eles estavam perdendo a batalha, por os escudos estão descobertos. E será que os teus mais famosos vales se encherão de carros? Então os vales mais famosos de Jerusalém iam se encher de carros dos babilônios, carros de exército, e os cavaleiros se porão em ordem às portas. Está vendo? Aqui fala de um cerco que iria acontecer à cidade. E se tirará a cobertura de Judá, vai se tirar a sua cobertura, e naquele dia olhará para as armas da casa do bosque. A casa do bosque era a que Salomão construiu em Jerusalém, ali se punham as armas para eles batalharem, eles vão procurar as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, brechas porque os muros iam cair, iam se romper, porque são muitas, e ajuntarei as águas do viveiro inferior, as águas que corriam ali pela cidade de Sião, né? Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Eles iam tentar até derrubar as casas, pegar as pedras para ver se os muros aguentassem o cerco, para que os muros não viessem abaixo. Fizesse também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhasse para cima para o que tinha feito, nem considerasse o que formou desde a antiguidade. Quer dizer, eles iam tentar se guardar, destruindo suas casas, segurando os muros como pudessem. Mas aqui, no verso 11, diz que eles não olharam para cima, olharam para Deus, para aqueles que o formou desde a antiguidade, não olharam para clamar ao Senhor Deus. E o Senhor dos exércitos vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, e ao rapar da cabeça, e ao cingidouro do cilício. Está vendo? Rapar a cabeça era uma forma de humilhar, o cingidouro do cilício era se arrepender em saco e cinza, não é? Com choro, com lamento, para ver se Deus poupava a cidade. Mas eis aqui gozo e alegria, matam-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Isaías 22, 13. Ou seja, o povo não atentava para isso. O dito deles popular é, vamos comer e beber, porque amanhã morreremos. Então, eles estavam só gozando aquele momento, se alegrando, matando vacas, digam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo menciona esse verso também em 1 Coríntios capítulo 15, quando alguns duvidavam da ressurreição, ele diz, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis criaturas. Então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo cita esse verso aqui de Isaías 22, 13, ele cita em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. É daí que vem o verso, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Era o dito, né? Então vamos comer hoje, porque já que o inimigo já nos cercou, amanhã vamos morrer, então vamos comer hoje, porque amanhã morreremos. É um triste provérbio para dizer daqueles que estão sentenciados à morte pelos seus inimigos. Mas o Senhor dos exércitos declarou aos meus ouvidos, dizendo, certamente essa maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Aos olhos do Senhor, essa frase, esse provérbio, comamos e bebamos, era algo que era maldade. E diz que essa maldade não seria expiada até que eles morressem, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quer dizer, eles não confiaram no Senhor para os livrar, simplesmente se entregaram
não vamos nem mais buscar a Deus, vamos comer e beber porque amanhã morreremos. E essas palavras eram tidas como pecado no livro de Isaías. Sebna também agora é degradada, Eliaquim é exaltada. Assim diz o Senhor Jeová dos Exércitos: anda, vai ter com o tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe, esse Sebna era o mordomo da época de Isaías, e diz, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui para que cavasse aqui uma sepultura, cavando um lugar alto a sua sepultura, cinzilando na rocha uma morada para si mesmo. Então, Sebna tinha cavado até uma sepultura ali. Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. Note que aqui é uma profecia direta. Sebna, que era o tesoureiro, né? Vai ter com o tesoureiro, com Sebna e o mordomo. E todo te envolverá. Certamente fará rolar como faz rolar uma bola. Que profecia terrível, né, contra ele. Em terra larga e espaçosa, ali morrerás. E ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. Aqui a palavra bola é interessante, aparece naquele que vai rolar como uma bola. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. Essa profecia certamente fez com que o tesoureiro e o mordomo odiassem mais a Isaías. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Diz que Ilquias foi quem acabou, esse é outro Ilquias, né? Não é o mesmo da época do rei Joás, né? O Josias, da época do rei Josias, que achou a lei do Senhor. Esse é outro Ilquias, né? E a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo de uma túnica, esforçai-lhe com o teu talabarte, e entregarei nas tuas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Parece que Sebna, que era mordomo, tinha se corrompido, e aí vem a profecia contra ele, ele seria abatido, e Eliaquim, que a quem Deus chamou de meu servo, seria exaltado. E porém, e aqui vem uma outra parte bem interessante do livro de Isaías. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Ou seja, Eliaquim seria o novo mordomo da casa de Davi. Porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Essa expressão é dita no livro do Apocalipse. Não é esse que tem as chaves da casa de Davi, a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre, vem do livro do profeta Isaías 22, 22. Então Eliaquim é uma espécie de um Cristo pré-figurado que vai receber as chaves da casa de Davi, que foi tirada da mão de Sebna como mordomo. Parece que esse mordomo tinha sido infiel, e Eliaquim agora vai tomar essas chaves e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme. Deus ia colocar Eliaquim como um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Essa expressão é bastante interessante, e aqui demonstra um mordomo infiel sendo tirado do seu cargo, e outro sendo exaltado e recebendo as chaves de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai. Casa de seu pai, a casa de Ilquias, os renovos, os descendentes, todos os vasos menores, desde a taça até as garrafas.
naquele dia sempre falo de um dia futuro, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado. Mesmo aquele prego que foi pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor disse. Então o Senhor firmou o prego e depois o Senhor tira o prego. Né? Pode ser até uma referência à crucificação do próprio Cristo, que os pregos iriam ser firmados e depois os pregos seriam retirados. Isso na casa de seu pai, ou seja, em Jerusalém. Continuando agora, capítulo de número 23, a ruína e restauração de Tiro. A cidade de Tiro, não é? A cidade de Tiro era uma cidade que foi um gigante econômico na época de Isaías, mas Tiro seria humilhado em 711 a.C., e depois mais uma vez em 701 a.C., e depois os seus líderes que fugiram para Chipre, finalmente foram destruídas. A cidade de Tiro foi totalmente destruída pelas tropas de Alexandre o Grande em 330 a.C., não é? Então Tiro teve vários julgamentos aqui. Vem agora o peso de Tiro. Diz assim, peso de Tiro, uivai navios de Tarsis, não é? Os navios de Tarsis que viriam, porque está assolada a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela, desde a terra de Quitim, lhes foi isto revelado. Então Tiro seria totalmente assolada. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Tiro era uma ilha, e diz que quando Alexandre o Grande tomou, Alexandre foi construindo um tipo de um aterro pelo mar até chegar lá na ilha, não é? Navegando pelo mar. E a sua provisão será a semente do canal. Havia um canal, esse canal foi entulhado para poder chegar as tropas de Alexandre lá. E a sua provisão será a semente do canal que vinha com as muitas águas e a ceifa do Nilo. E era a feira das nações. Tiro era uma cidade próspera economicamente. Feira das nações era chamada. E verso 3, no final do verso 3, a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo, eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Não é? Então, era uma espécie de um provérbio que daquela que não teve dores de parto, nem deu à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei donzelas. Como as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Então, as novas do Egito, era da destruição também do Egito, e haveria dores quando se ouvisse as de Tiro, também a destruição. Passai a Tarsis e uivai, moradores da ilha, não é? A ilha de Tarsis, de Tiro, que era Chipre. E era dali que Paulo também vinha, não é? Paulo de Tarsis, era chamado Paulo Tarso. E esta é a vossa cidade, que andava pulando de alegria. A cidade festejava, se sentia fortalecida, porque era retirada da terra, não é? As regiões Tiro e Sidom, cuja antiguidade vem de dias remotos, pois levá-lo aos seus próprios pés, para longe andarem a peregrinar. Quem formou esse desígnio contra Tiro? Quem é que formou? A cidade coroada, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. A cidade de Tiro era conhecida como uma cidade onde havia muitos mercadores, uma potência econômica, né? Naquela época, e cujos negociantes são os mais nobres da terra.
o Senhor dos Exércitos, formou esse desígnio. Deus abatia essas cidades que se elevavam. O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de todo ornamento e envelhecer os mais nobres da terra. Então isso vinha do Senhor, né, para denegrir a imagem de Tiro e essa soberba de todo ornamento. Quem sabe parte dessa soberba é porque era uma cidade também que produzia ídolos para as outras nações adorarem. Passa como o Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há cinto ao redor de ti. Quer dizer, seria despojada, até o cinto lhe seria tirado, como se a cidade ficasse nua. Verso 11, ele estendeu a mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu mandato contra Canaã para que se destruísse as suas fortalezas. Então aqui Isaías está atribuindo que toda destruição e que todo julgamento que ocorria em Tiro, em Canaã, tudo isso vinha do Senhor, o Senhor dos Exércitos, o Senhor das nações, que julgava cada uma dessas nações, principalmente as nações altivas, soberbas, caíam. As nações mercadoras que lucravam com lucros, né, de seus comércios, quem sabe até produzindo idolatria para as demais nações, essas nações caíam. Verso 12, e disse, nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela. Aqui a donzela, filha de Sidom, é a cidade de Tarsis, de Tiro, não é? Nunca mais pularás de alegria, ó oprimida donzela, filha de Sidom. Levanta-te e passa a Quitim, e mesmo ali não terás descanso, né? Então, os sidônios ali não teriam descanso. Quando o profeta Elias se refugiou, né, ele foi a uma viúva dessa região, aí que Elias se refugiou lá. Vede a terra dos caldeus. Aqui os caldeus são os babilônicos. Povo que ainda não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Então a Assíria fundou a terra dos caldeus para aqueles que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas, edificaram os seus passos, mas já está arruinada de todo. Até os caldeus seriam arruinados. Uivai, navio de Tarsos, porque é destruída a vossa força, não é? Os tírios sidônios tinham muita alegria dos seus navios, mas olha só, é destruída a vossa força. E sucedeu naquele dia que Tiro será posta em esquecimento por 70 anos. O cativeiro de Tiro duraria 70 anos. Alguns dizem que foi o mesmo cativeiro, né, de acordo com a profecia de Jeremias, para Jerusalém. 70 anos era considerado um período até de uma geração. Salmo 90, verso 10, diz que até 70 anos se vive, o resto é câncer e enfado. Então, a mesma coisa, os 70 anos seria esquecimento para Tiro, assim como Jerusalém também. Outros dizem que talvez isso aqui está referindo-se a Tiro, mas de uma certa forma, indiretamente, também se refere ao cativeiro de Judá, que se daria por 70 anos, conforme os dias de um rei. Mas no fim dos 70 anos, Tiro será como a canção de uma prostituta, né? Olha só, o termo aqui é forte, a canção de uma prostituta, ou seja, Tiro não teria mais valor nenhum. Aquela cidade opulenta, cheia de ornamentos, essa cidade caiu. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta, é assim que é chamada a cidade. Né? Talvez porque Tiro produzia de fato muitos ídolos e ganhava com seus mercadores e se sentia
uma cidade opulenta, não é? Por causa dos seus navios, entregue ao esquecimento. Toca bem, canta e repete a área para que haja memória de ti. A cidade então foi totalmente assolada e aí é levantado um cântico, mas esse cântico é mais um cântico de lamento do que propriamente um cântico de alegria. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro. 70 anos. E ela tornará a sua ganância de prostituta e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Ela se comercializava, razão talvez que é chamar novamente prostituta, por causa dos ídolos que produzia. E será consagrada ao Senhor o seu comércio, e a sua ganância de prostituta não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficiente e também vestes duráveis. Então note que esse juízo sobre Tiro era para quebrar aquela opulência e para que Tiro se convertesse ao Senhor. E aí depois, em todas as áreas, o seu comércio seria para os habitantes perante o Senhor, para que comam o suficiente e tenham vestes duráveis, não é? Então isso mostra o peso da palavra de Deus contra Tiro. Com isso, Tiro é a última nação, encerra-se aqui as 12 nações a qual Isaías profetizou. Primeiro, Babilônia, capítulo 13, verso 1 ao 14, 23. Depois, a Síria, capítulo 14, 24 a 27. Depois, Filístia, capítulo 14, verso 28 a 32. Então, capítulo 13 e 14, nós temos 3 nações, Babilônia, Síria e Filístia. Capítulo 17, nós vamos ter Síria e Israel. Capítulo 18, Etiópia. Capítulo 19 e 20 mostra o Egito. Depois, Babilônia, capítulo 21, do verso 1 a 10. O deserto do mar é chamado de Babilônia. Depois, nós vamos ter Edom, do verso 11 e 12. Arábia, do verso 14 a 16, o capítulo 21. Jerusalém, no capítulo 22, 2 a 11, fala dos muros caindo, cativeiros, príncipes sendo levados amarrados. E Tiro, capítulo 23, é então a 12ª nação dessa bússola profética de Isaías, não é? Profetizando contra as nações. De uma certa forma, Isaías também pode ser chamado de profeta das nações, não só para Judá, mas ele profetizou contra Babilônia, Síria, Filisteia, Moabe, Etiópia, Egito, Edom, todas as nações ao redor, Jerusalém, Tiro, todas as nações receberam a profecia de Isaías. Amém? Agora nós vamos para o capítulo 24 e 25 e 26 e 27, que são o chamado pequeno apocalipse de Isaías, esses 4 capítulos, do 24 ao 27. Se você gostou desse comentário, coloque aí um sinal de joinha. Se não subscreveu o nosso canal, subscreva, para que você tenha esse comentário bíblico à sua disposição, do capítulo 1 até o capítulo 66 de Isaías. Estamos gravando para que no final você possa ter esse comentário, estudar a Bíblia de forma sistemática e aprender mais e mais. Sempre há mais para pesquisar, estudar. Nós damos aqui uma ideia do texto, talvez comentamos alguma coisa que você não sabia, mas também fica a seu critério sempre estudar e aprender mais. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini.
Que Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Amém e amém.